Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, em seu nome cumprimento os meus pares, colegas vereadores. Também cumprimento as pessoas que nos assistem, a imprensa escrita e falada. Eu quero começar falando referente aos ofícios que encaminhei ao Estado, aos órgãos competentes, para que, de forma em discussões, que façam projetos que é de grande importância. Eu tenho algum encaminhamento feito já em discussões do Estado passados e acabou ficando parado essa discussão. Eu quero só comentar aqui, é referente aos animais não abatidos, que eles morrem nas granjas, na agricultura, nos interiores, em todos os órgãos da agricultura, né? Então, se veja bem, hoje, como é que é feito hoje, né? Quando se tem empresa que tem integração, existe a compostagem, né? Então, fica lá alguns tempos para poder ela se dissolver. Outros jogam nas esterqueiras, né? Então, você sabe que tem que ter um grande tempo para diluir, e muitas vezes ele é jogado no dia de hoje, por exemplo, e talvez 2 ou 3 dias depois acaba fazendo a sucção e se esparramando para as lavouras, né? Então, eu acho que isso aí é um assunto muito importante para que o Estado faça em forma de projeto. Pode ser um projeto feito por primeiro dentro do Brasil, se Santa Catarina tomar essa medida. Eu acho que é muito importante. Eu só quero fazer aqui uma leitura da forma do ofício que eu fiz, para a Cidasc, que é a presidente, é uma mulher, e também ao deputado Berlanda, ao secretário da Agricultura, Valdir Colato, e também ao presidente Mauro de Nadal da LESC. Só para vocês terem uma ideia, Santa Catarina produz, por ano, mais de 790 milhões de frango, mais de 12 milhões e meio de suínos, mais de 4 milhões e 100 de bovinos. Uma parcela dessa produção morre no decorrer do processo produtivo e exige recolhimento e destinação adequada. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje é tudo enterrado, né? Então, que tem integridade joga na compostagem. Outros hoje faz uma cova lá e joga para dentro. E fora aquelas questões que as pessoas que trabalham nessas granjas e aviários, você imagina aí pegar uma matriz aí, vou citar aqui um suíno, né, de 400 quilos, e ficar picando, né? Então, de pegar o facão lá, cortar daquela forma e colocar no meio de compostagem, muitas vezes, né, como tenho dito anteriormente, jogar nas esterqueiras. Eu acho que isso aí é uma preocupação muito grande. Não adianta nós ter muita exigência, né, das partes da Cidasc e outros órgãos, e daí essa está passando batida. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o governo, acredito que na mudança de governo agora, poderá até vir em discussões, né, até esses ofícios desse vereador para esse sentido, né, para que a Cidasc, até tive lá semana retrasada na Cidasc com a presidente, comentei com ela, e ela prontamente pediu cópia do ofício para discutir esse assunto. E eu acho que está na hora de pensar nesse sentido, não é só outras coisas, né? Tudo tem reciclagem, né? A maioria das coisas, né? Eu falei esses dias atrás ali que vai a licitação, o cata bagulho, então nós estamos dando seguimento a questões, mas tem coisas que não está ficando para trás. Eu sei que é um pepino, não é mole esse negócio, eu sei que não é fácil assim, né? Imagina para onde que vai destinar, né? Eu sei que fiz parte de empresa de graxaria, alguns anos, aí fez parte de 7, 8 anos dentro dessas empresas, então elas tinham a deliberação para processar em termos de farinha de carne e óleo, né? Então isso tinha destinação correta, mas esses animais que são mortos lá nas propriedades, elas têm que ser discutidas, né? E quem tem que discutir isso é os órgãos competentes, né? A Cidasc, e com certeza os deputados, para que se aprofundem bem nesse assunto. Então, essa é a preocupação desse vereador com o município de Videira, né? Sabendo que nós somos aí, Santa Catarina, nossa região meio oeste, oeste de Santa Catarina é baseado o trabalho em cima, só em cima disso, né? Então, acho importante que
eles discutem lá. Eu vou ficar monitorando as discussões, já comuniquei o Berlanda, também Mauro de Nadal está sabendo que vai chegar esse ofício, né? E o Valdir Colato foi ex-deputado, está na frente da Secretaria de Agricultura, eu também acredito que ele vai olhar isso sim. Então, assim que eu tiver informações, eu vou passar à nossa população videirense, porque não é fácil, esse povo aí está arrastando animais aí de 400, 500 quilos, cortando nas propriedades, aí não é mole não, né? Quero falar aqui também, senhor presidente, eu gostaria para que o senhor tomasse providência nesta casa, até quero fazer a leitura aqui do artigo, né, de vereadores aqui nessa casa, fazendo reiteração de indicações de outros vereadores. Veja bem, nós temos uma legislatura de 4 anos, quando um vereador faz indicação nessa casa, não precisamos de outros vereadores a reiterar nada, não é justo. E eu vou ler aqui o artigo, talvez não tenha conhecimento dos senhores pares, que muitas vezes eu também não tenho, mas vamos buscar os conhecimentos. Eu não preciso aí que o vereador venha dizer, eu vou reiterar a sua indicação, e muito menos, senhor presidente, de outros, como fosse vice-versa, não é justo. O artigo 101 diz, as indicações e os pedidos de informações serão lidos no expediente do dia e encaminhado aos chefes dos respectivos poderes ou órgãos, independentemente de deliberação do plenário. Parágrafo único diz, o presidente poderá indeferir as indicações e os pedidos de informações dirigidas ao chefe do Poder Executivo Municipal que julgar sem fundamento, genérica e em duplicidade ou similar a outra já apresentada ou em desacordo com os princípios constitucionais que regem a administração pública, fundamentando sua decisão e submetendo-o de ofício ao plenário. Por que digo isso, senhor presidente? Porque o executivo, quando vai uma indicação, como todos os senhores vereadores sabem, ele tem no seu gabinete, ele tem na sua mesa, e poderá ser feitas indicações durante o legislativo dos 4 anos ou do executivo. Então, nós temos mais 2 anos, e não precisa que reiterar. Não vejo argumento para pegar vereador e pegar reiterando indicações de outros. Cria-se uma nova indicação, entende? Eu gostaria a respeito, talvez os senhores colegas vereadores talvez não tinham esse conhecimento, essa informação, eu também não tenho, mas eu vou buscar. Não é justo. Eu não quero aqui pegar carona com ninguém. Eu acho que aqui tem que chegar e tomar uma decisão, senhor presidente, com todo o respeito que tenho, para tomar providência, né? Porque temos assessores, temos os administrativos da casa que conferem o que está sendo feito. Reiterar, eu não concordo, e está no regimento interno. Seria isso, senhor presidente, nesse sentido. E vou aqui continuar a fala de hoje, referente também a outras questões, sobre a visita dos senhores vereadores dessa semana, que fazem as visitas, claro, é isso mesmo, o papel do vereador é fiscalizar, mas só quero comunicar aos senhores vereadores que estiveram e publicando nas redes sociais algumas reclamações referente à educação. Então, acho que tem algumas questões ali que, às vezes, eu muitas vezes fiz isso, eu falei e depois fui ver e não era aquilo, né? Então, nós temos que analisar algumas coisas nesse sentido. Eu quero falar aqui daquela reclamação sobre a carne, né? Carne que uma empresa ganhou a licitação, que tem mais de 20 anos, que colocou em segundas, né, as redes sociais de alguns vereadores, dizendo que a carne estava em deconformidade. Mas eu vejo da seguinte forma, você veja bem, essa empresa, quando ela se ganha a licitação, ela já sai de acordo conforme é o edital da licitação, né? Então, o primeiro passo, a empresa tem que se adequar aos pedidos do município. Segundo, quando se tem um frigorífico há mais de 20 anos, existe um médico veterinário, que se chama Jean Pierre dos Santos. Então, esse médico veterinário já assinou a deliberação que a carne ela estava com boa produtividade. E outra, digo mais, quando chega na Secretaria de Educação,
tem pessoas que recebem a mercadoria. No ato já tem que ver se ela está conforme ou não. E vou mais além. Eu pergunto para as merendeiras que estão lá, né? Que estão lá, as diretoras das escolas também, que será possível que as merendeiras vão fazer, sendo mães, provavelmente têm filhos, netos, vão fazer se tiver estragado uma carne? Isso eu não consigo entrar na minha mente, esse negócio, sabe? Porque lá é a hora de barar, né? Então não é fazer e muito menos servir para nossas crianças, né? Então eu entendo os senhores colegas vereadores, eu acho que é uma reclamação, né, que vocês têm seu direito, mas eu estou aqui para falar no meu entendimento, eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma, então eu não posso concordar com essa questão, né? E também quero falar aqui da reclamação dos senhores vereadores sobre o Bonavita. O Bonavita foi uma obra de aumento de alunos, né? E já foi notificado a empresa e está sendo discutida. E só que tem que fazer o seguinte, eu acho que tem dois caminhos. Tem a questão da obra e a manutenção. Quem deve cuidar da manutenção é o responsável, que é o Lauri. Então, o Lauri tem que ficar olhando essas questões lá na prefeitura. Ele é o responsável das manutenções, ele tem que olhar essas prioridades nas nossas escolas. Entende? Então, eu acho que ali nós temos que ver. Então, essa questão, manutenção é uma questão, e problemas de obras é outra. Quem que vai cuidar do problema de obras? Planejamento. Notifica a empresa e vocês sabem que daí corre os procedimentos para poder, né, a empresa fazer o que tem que ser feito. Concordo plenamente. Se está errado, tem que fazer, tem que ir lá, né? E a questão das manutenção, eu acho que está na mão do Lauri, o Lauri tem que pegar e cuidar essas partes, sim, concordo plenamente. Manutenção tem que organizar, principalmente nas escolas. Eu acho que é por aí o caminho. Eu não estou aqui só para passar a mão, mas o que tem que ser dito com questão de verdade ou não, o meu entendimento é esse, né? Então, não é bem tudo assim. E também falar sobre as goteiras lá do CEMEI, lá do quartel. Então, ontem eu vi as publicações, né, e fui hoje de manhã já verificar o que é. Já tem uma empresa que está trocando, senhores vereadores, está trocando lá, onde que está goteirando, será trocado e colocado manta, né, então onde será feita a manutenção. Esse já não é questão da mão do Lauri, já, isso aí já é na mão de uma empresa que eles dispensaram a licitação para fazer essa manutenção daquele CEMEI. Mas é por aí mesmo. Então, eu estou aqui com todo o respeito que tenho com a oposição, né? Muitas vezes dizem que não é oposição, mas eu respeito. A oposição ela é fundamental, mas é bom para fazer oposição fazer de forma assim, né, que sejam os procedimentos corretos para ser somado. Então, seria isso, senhor presidente, e gostaria que o senhor avaliasse aquela questão lá, né, e tomasse as devidas providências. Vereador, com certeza irei tomar providência, tá?